Aí me chamaram para que eu pudesse fazer parte de uma roda, entrar numa roda com velas, né? E eu entrar naquele círculo. E eu fiz um sinal que é invocação aos espíritos das trevas, né? Que você ouve a voz lhe chamando e a voz lhe diz assim: tu és meu filho. Responde 3 vezes: tu és meu filho, tu és meu filho, tu és meu filho. Mas eu estarei te usando para ser meu cavalo. Aí eu quebrei o pé de uns, aí um gritou. Quando gritou, aí vieram os outros para cima de mim. Aí me deram um golpe, aí bateram em mim, no meu corpo, como eu não sentia nada. Não sentia nada batendo em mim, no meu corpo, porque o diabo estava na minha vida, né? Eu não sentia nada. Aí quando de repente eu me sentei, aí o meu primo me disse: rapaz, que é isso aí? Tá sangrando tua barriga aí. Aí quando eu olhei, era o punhal que eles tinham enfiado em mim. E eu não senti, né? Aí quando eu olhei, eu me emociono porque o que eu passei, meus amados. Cheguei com, olha o que é que o missionário pastor. Cheguei a comer farinha com sal. Comecei morando debaixo dos plásticos. Debaixo dos plásticos. Debaixo do plástico. Para a glória de Deus, possuí 7 casas. 7 casas. Comecei a morar debaixo de uns plásticos com a minha esposa. Outro veio que tinha estraçalhado um cachorro com uma goiva. Tinha estrelado um cachorro com uma goiva. Um estava doido, não respeitando nem o vento. Aí quando ele disse: irmão Francisco, o homem tá ali doido, ele matou um cachorro lá, estraçalhou o cachorro com a faca, e aí ele tá vindo correndo. Aí o pessoal entrava dentro de casa. Aí disse: irmão, corre. Eu digo: não, senhor. Não, senhor. Esse homem chegou perto de mim, na minha frente. O que eu estou falando isso é verídico. Isso lá na rua Alemanha, na Vila Betânia. Ele parou na minha frente e olhou para mim e disse: a palavra que eu vou citar agora é Isaías, capítulo 60, versículo 1, que diz assim: se você está nessa situação, sem força para se levantar, Jesus Cristo, ele dá força para você se levantar. Ele que é dono da vida. Então, essa passagem bíblica está em Isaías, capítulo 60, versículo 1, que diz assim: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Esse versículo é incentivando a você não querer achar que não tem solução para você se levantar da situação que você se encontra agora. Porque a Bíblia diz: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Como estava para mim um caso impossível de eu chegar onde estou agora, graças a Deus por isso, né? Então, essa passagem bíblica está lhe falando que você tem possibilidade de se levantar, erguer a sua cabeça e não se preocupar com o que aconteceu com você, mas você pode se tornar uma nova criatura se fizer como Jesus Cristo está de braços abertos para lhe receber. Então, estou agora, em nome de Jesus, começando e vou relatar o que eu era antigamente, mas agora o que eu sou presente. Aqui é o irmão Francisco Antônio, sou crente em Jesus Cristo. Aceitei a Jesus Cristo numa situação, numa decadência muito triste, né? Mas Jesus Cristo, ele me deu esta oportunidade, né? Então agora sou o pastor Francisco Silva. Pastor Francisco Silva. Então estou agora, em nome de Jesus Cristo, relatando o que eu era realmente uma pessoa perdida. Mas Jesus Cristo me transformou, me colocou e estou assentado ao lado de sacerdote e príncipe, que é a qual ele me concedeu essa oportunidade. Eu aceitei Jesus Cristo, se tornei membro da igreja Assembleia de Deus. Minha primeira igreja, Assembleia de Deus, foi a igreja Assembleia de Deus, Ministério de Bela Vista, situado na rua, ali no centro de Fortaleza, que é próximo à praça, de frente à igreja, a praça Clóvis Bevilacqua. A praça se encontra ali em Fortaleza, situado ali no centro de Fortaleza.
me congreguei, foi minha primeira igreja, na saudosa pastor presidente, pastor Luiz Costa. Então, aceitei a Jesus e agora estou aqui para testemunhar o poder de Deus na vida daquele que se aproxima de Jesus Cristo. Eu era uma pessoa, meus amados irmãos e ouvintes, eu era uma pessoa que vivia enganado através de ilusões, falsos amigos, me colocando, me oferecendo coisas que eu pensava que era uma diversão, né? Era uma alegria, mas só que foi uma alegria muito passageira e muito perigosa, a qual eu passei. Eu estive no começo da minha infância, me envolvi logo no começo na bebedeira, né? Com meus 15 anos de idade, eu comecei a me envolver com bebida, aí os amigos e os falsos amigos me incentivando, começando me convidando para mim ir para uma tal de uma lagoa, pescar, e nessa lagoa me tornei uma pessoa ébria, né? Viciado na bebida, né? Mas graças a Deus que para Deus tudo é possível. Então eu continuei, né, com esses falsos amigos. Quando de repente me convidaram para que eu pudesse fazer parte de um grupo esportivo, que era primeiro de tudo, a qual me chamaram. Mas para poder eu entrar, eu tinha que fazer umas exigências que eles pediam, né? Que isso eu antes de eu ser crente, né? Participei dessa situação, né? Eu tinha meus 18 anos, meus 17 anos, por aí mais ou menos, para 18 anos, quando me chamaram para eu fazer parte de um treinamento artes marciais, que é a qual eu morando em Parangaba, na rua Gomes Brasil. Essa rua fica antigamente ali que agora é outro nome, né? Mas antigamente era a rua Gomes Brasil, próximo à Lagoa da Parangaba, que é muito conhecido, que também fica próximo ao terminal Lagoa. Então, foi assim que começou. Me chamaram para que eu pudesse fazer parte de uma roda de esportivo, né? E disseram que era esportivo, né? Mas eu tinha que fazer uma exigência, né? Que era artes marciais, né? Eu comecei nessa época lutando com os mestres, né? E eles me ensinaram que eu tinha que procurar um cabeça. O nome se chamava cabeça, né? Cabeça, que eu não gosto de me lembrar nem de falar muito, né? Cabeça é aquele que invoca o espírito que pode incorporar e te envolver nas tuas habilidades, né? Então, eu comecei ali na Parangaba, treinando com ponta de pé, chutando bananeiras, pé de mamão. Isso era a simplicidade para que eu pudesse entrar. Aí comecei a treinar essas partes. Aí quando foi para o coisa principal, aí me chamaram para que eu pudesse fazer parte de uma roda, entrar numa roda com velas, né? E eu entrar naquele círculo, né? E eu cheguei a participar, meus irmãos, dessa roda. E eu fiz um sinal que é invocação aos espíritos das trevas, né? Aí eu fiz a invocação, o sinal das artes marciais, né? Que você ouve a voz lhe chamando e a voz lhe diz assim: tu és meu filho. Responde 3 vezes: tu és meu filho, tu és meu filho, tu és meu filho. Tu irás combater contra as hostes do mal, mas eu estarei te usando para ser meu cavalo. Então, foi aí que eu comecei a perguntar a algumas pessoas sobre o que era isso aí, cavalo. Cavalo na ritual umbandista se chama corpo apropriado, dominado por demônios, né? Demônios os 3 demônios que tinha que incorporar se chamava Exu Caveira, Tranca-Rua e Nego Gesso. Esses são os 3 demônios cruéis, que até mesmo eu senti na hora um ardor no meu corpo, quando eu fui
convocado para essa parte, eu senti o ardor no meu corpo e eu comecei a ficar um pouco tonto, né? Isso eu tinha não sabia o que era isso na minha idade, eu tinha 16 a 17 anos. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer parte na quadra esportiva ali em Parangaba. Antigamente, que muitas pessoas conhecem, sabem quem é antigo, é a quadra do Círculo. Quadra do Círculo, que ali se chamava ali na Parangaba, que hoje é o terminal da Parangaba. Ali tinha, no tempo que a quadra ficava próximo à igreja, próxima à igreja, a igreja católica, ali de Parangaba. Aí tinha uma empresa de ônibus, e nessa empresa de ônibus tinha as pessoas que incentivavam, né? Que era a empresa de ônibus Salete. Estou contando detalhado, irmão, porque o testemunho verdadeiro é quando você conta detalhe por detalhe e a pessoa vai pesquisar no sistema comunicativo se é verdade o endereço que esta pessoa está testemunhando. Então, estou dizendo o endereço porque é verdade. Então, na época, eu era uma pessoa que eu vivia envolvido, né? Chamaram minha pessoa também para fazer parte de corporação, né? Corporação das trevas malignas, que é entrar na Umbanda. Na Umbanda, eu então fui envolvido, meus irmãos, participei ali no Pan-Americano, gosto de te chamar detalhado, no Pan-Americano, no bairro Pan-Americano, na rua do Papoco, se você procurar no sistema comunicativo vai achar. Então, me levaram para esta roda lá, e nesta roda é uma roda que você invoca os demônios que a qual você é enfatizado como filho dele. Então, eles quiseram me fazer assim comigo, na época eu não entendia, né? Minha mãe não sabia também dessa situação, minha mãe católica, né? E eu fazia isso às escondidas, né? Que ela não sabia. Aí o que aconteceu, meus amados? Eu participei, tive que entrar num quarto escuro. Só que nesse quarto escuro que você entra, você vai ter que ficar deitado com a cabeça emborcada no chão e você tem que muitas das vezes assoviar durante 7 vezes, assoviar, que é para tomar conta da tua mente, né? Da tua mente. Então, foi aí que eu comecei já a entender um pouco que isso aí não estava certo. Aí eu comecei já a entender. Aí o que aconteceu? Eles me chamaram e eu comecei a ter habilidade. Habilidade que os mestres de artes marciais perguntavam qual era a minha faixa, qual era o local que eu estava frequentando e até treinando. Eu disse, não treino, eu treino mesmo, avulso mesmo. Eu saio e eu treino nos locais que a quais me levavam para o local deserto, né? Local deserto. Porque ali, muitas vezes, você tem que fazer coisas que não é para ninguém saber. Então, comecei a fazer isso. Cheguei ao ponto, irmão, de me habilitar tanto que eu estava aprendendo golpes, que cheguei até mesmo numa situação que a gente temos que despertar. Muitas das vezes com brincadeiras que você acha que é uma coisa normal. Quando der fé, você faz uma coisa trágica e coloca como um acidente, como já aconteceu. Aí eu fui dar um golpe no meu irmão, que quase matou meu irmão. Por causa disso eu levei uma pisa, né? Meus pais, né? Porque eu dei um golpe que quase mata meu irmão, que depois disseram para mim, porque sabendo que se chama mata-leão, né? Eu não sabia desse golpe. E eu fiz esse ato, né? Aí o que acontece? O meu irmão, o nome dele se chama Raimundo Lopes da Silva, que é o meu irmão, que agora também, graças a Deus, é crente. Graças a Deus é crente, graças a Deus. Então, ele nessa brincadeira, eu fui fazer isso e comecei a me empolgar. Aquela voz me dizia, tu está habilitado para ser meu envio ao mundo fora, ao mundo lá fora. Que a voz vinha nos meus ouvidos, falava isso, né? Nos meus ouvidos. Quando de repentemente eu fui para conhecer meus primos lá no Parque Dois Irmãos, na rua José Pedra, testemunho verdadeiro tem que ser assim.
na rua José Pedra, próximo os canais, o canal antigo que passa canal da Cagesse, né? Então, naquele momento, eu fui lá na casa dos meus primos e eles me fizeram um convite para que eu fosse na praia. Aí na praia, a voz me falou desta maneira: toma 3 doses de Campari e uma de cachaça pura. E eu tomei. E quando eu tomei essas doses, me senti muito forte, força no meu corpo, força no meu corpo. Aí quando de repente, meus filhos me contaram: vamos à praia, né? A praia. Aí vamos à praia, vamos à praia. Aí quando nós chegamos na praia que chamava-se a Praia da Leste-Oeste, que aqui em Fortaleza todo mundo sabe, Praia da Leste-Oeste, que fica lá no próximo ali o ML, que de Fortaleza, né? A Praia da Leste-Oeste. Era a praia que muitos ali frequentavam e muitas pessoas que gostavam de treinar essas artes marciais e outras artes ia para lá. Então, meu primo me convidou para eu ir para lá. Aí nessa empolgação, tomando banho de praia, banho vai, banho vem, banho vai, banho vem, e tomando a dose que eu tinha que tomar de vez em quando, 2 doses, 3 de Campari e 3 de cachaça. Eu tinha que tomar essas 3 doses. Então comecei a tomar e comecei a sentir o meu corpo arrepiar, e esquentar, e eu me senti como se estivesse ficando forte, inchado, né? Forte. Aí aquela voz me soou: eu estou te preparando para tu enfrentar até as autoridades. Até as autoridades, né? Aí quando de repentemente eu me senti assim, aí uma pessoa, aí meus primos vieram, né? E disseram: vamos dar um mergulho. Eu fui dar um mergulho. Aí nesse mergulho que eu dei, mas os meus primos, aí veio uma pessoa de lá pra cá. Veio 3 rapazes tomaram ardores, dizendo que nós estávamos com intenção da namorada dele, né? Aqueles 3 rapazes vieram pra cima dos meus primos, né? Aí eu me meti no meio deles, né? Aí quando eu me meti no meio dos meus primos, aí aqueles camaradas chamou os outros. Quando chamou os outros, era mais 5. São 8. Aí quando vieram esses 8 que vieram de lá pra cá, e eu comecei a lutar, né? E eu lutando, usando as artes que eu estava sabendo já, artes marciais. Aí cheguei ao ponto de quebrar o pé de uma pessoa. Quebrei o pé de um no golpe que eu dei, lá na praia. Isso na Praia da Leste-Oeste. Os meus primos têm, se alguém quiser saber da realidade, só pegar detalhes, né? Aí eu quebrei o pé de uns, aí um gritou. Quando gritou, aí vieram os outros pra cima de mim. Aí me deram um golpe, aí bateram em mim, no meu corpo, como eu não sentia nada. Não sentia nada batendo em mim, no meu corpo, porque o diabo estava na minha vida, né? Eu não sentia nada, mas quando de repente eu baixei a retaguarda e dei um voo por cima deles, né? Que a qual deu um voo por cima dele e derrubei o outro. Aí quando eu derrubei o outro, que eu joguei a perna no braço, quebrou o braço do outro. Aí eles chamaram um outro, aí quando vieram com uma blusa enrolada na mão, aí quando de repente o outro me furou com um punhal. E eu não senti nada no momento. E continuei lutando com ele. Sei que foi outro. Aí quando a voz do lado disse: não, eu fiz ele. Vamos embora, eu fiz ele. Disseram desse jeito: eu fiz ele. Aí eu digo: fiz ele. Aí saíram, foram embora. Aí quando de repente eu me sentei, aí o meu primo disse: rapaz, que é isso aí? Tá sangrando tua barriga aí. Aí quando eu olhei, era o punhal que eles tinham enfiado em mim. E eu não senti. Né? Aí quando eu olhei o buraquinho, que é a qual aqui assim, ó, esse buraquinho, essa cicatrizinha aqui, aí essa cicatrizinha aqui, aqui foi o punhal que pegou em mim, né? O punhal pegou aqui em mim, né? Aí quando de repentemente eles disseram, o meu primo: rapaz, tu tá ficando branco, que é isso aí, rapaz? E, rapaz, eu achei que eu fui furado. Aí fui furado, né? Então, quando de repentemente eles me botaram num carro, aí quando me botaram num carro eu me apaguei. Quando me apaguei, me acordei no IJF, que fica lá no centro de Fortaleza. E eles disseram:
uma emergência. Aí o médico disse para mim, meu senhor, meu senhor não, meu jovem, eu era jovem, meu jovem, você escapou por 1 milímetro. Aqui foi punhal e o ar é aço. Você escapou por 1 milímetro. Aí eu lembrei de um sonho que eu tive, que uma nuvem apareceu no sonho e dizia desta maneira, a nuvem apareceu e apareceu aquele sol brilhando sobre a nuvem. Aí aquele sol brilhando sobre a nuvem dizia assim, vou te usar quando tu se acordar. A voz disse, né? Sol sobre a nuvem brilhando. Eu não era crente, ainda não era crente. Aí a nuvem e aquele sol brilhou. Disse, vou te usar quando tu se acordar. Eu comecei a meditar sobre se acordar. Não sabia, né? Se acordar. Aí quando de repente que eu chego em casa, que eu fiquei, me recuperei, minha mãe se assustou quando me viu eu com esparadraque no peito, né? E perguntou que eu tinha sido aqueles. Não, eu menti pra minha mãe, né? Foi um arranhãozinho só. Não, escapei da morte. Pegou 2 pontos, 3 pontos, onde eu fui pisado na época, né? Então o que aconteceu, meus amados? De repentemente, uma pessoa me chama pra mim ir brincar, né? Um jogo de futebol. Estou contando detalhado, meus amados, a situação, como quem não tem Jesus Cristo sofre na mão do inimigo. Aí me chamaram para mim fazer parte do grupo esportivo ali no bairro João 23. Eu já me mudei para o João 23, do grupo esportivo no João 23. Aí fui ser jogador de futebol. Ali no João 23, que o time que eu joguei, eu era uma pessoa que eu comecei a ter habilidade, né? Porque o espírito mal disse que ia me envolver nos esportes, né? Aí eu comecei a ter habilidade esportiva, né? Cheguei ao ponto de jogar. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão saber no sistema comunicativo se o nome que eu vou falar aqui se é verdade. Comecei a jogar no primeiro time chamado o time Vasco Futebol Clube da Serrinha, lá em Fortaleza. Aí fui jogar, e o treinador lá gostou de mim e me convidou para me jogar no time Cruzeiro Futebol Clube da Serrinha, que chamava Cruz Grande, ali antigamente a rua Dedé Brasil, que agora é outro nome, mas vocês podem procurar que tem a Cruz Grande. Então comecei a mostrar minhas habilidades e os times me chamando, né? Aí quando de repente eu morando no João 23, eu fui convocado para o time lá do João 23, se chamava o time a qual eu participei até os últimos tempos, onde eu aceitei Jesus, foi o time José Basto, chamado José Basto. Aí fui para o time do João 23, que era Quadra Esportiva João 23. Aí o time fui participar. Aí depois fui para o Holanda Futebol Clube, que é lá do João 23, que vocês podem procurar, que o meu orientador e o meu patrocinador, que naquela época era o Sargento Almeida, que ele agora é coronel. Estou falando detalhado para vocês quiserem saber se o meu testemunho é verdadeiro. Então, esse coronel me empolgou muito e eu comecei a me envolver no meu futebol. Aí fui jogar em vários times. Aí nessa ilusão toda, porque eu me gasto astucioso, nessa ilusão toda, comecei a pegar fama, e os outros pagavam para jogar. Eu não, eu era pago para jogar. Os outros pagavam para jogar. Eu recebia dinheiro para jogar. Então, comecei a fazer esse trabalho. Aí, de repente, passando os tempos e tudo, aí fui me aproximando das coisas de Deus. Aí fui me relembrando do sonho que eu tive, da nuvem, né? O sol. Aí veio no meu coração, eu via a situação do povo carente naquela época, eu vi no meu coração, se um dia chegasse a ser presidente deste país, eu ia ajudar os pobres. Só os pobres, mais os pobres. Eu ia ajudar mais os pobres. Eu dizia, meus amados, assim, se eu enriquecer, no outro dia eu vou amanhecer pobre, porque eu vou repartir com os pobres. Aí, quando de repente o irmão me chamou
para mim participar de um culto evangelístico na igreja Assembleia de Deus Bela Vista. Aí eu fui participar desse culto, lá conheci o nosso irmão. O primeiro irmão que eu conheci lá foi o pastor Valmir. Pastor Valmir, conheci ele lá, né? E ele vivia envolvido com os meus comunicativos e Deus usou ele e disse, olha, meu amigo, Deus tem um plano na sua vida. Se você hoje quiser fazer uma prova, lembre do sonho que você teve. Ele não sabia que eu tive esse sonho. Ele não sabia que eu tive esse sonho. Eu lembrei do sonho e naquele mesmo instante o sonho veio à tona, né, na minha vista, e a voz também me falou desta maneira, que eis que eu estou te preparando para testemunhar da minha palavra e por o mundo todo. Preste bem atenção, meus amados. O sol brilhou da mesma maneira e a voz soou nos meus ouvidos. Quando tu se acordares, eu irei te usar. Aí quando de repente a voz disse, é hoje a tua chance. Só, meus amados, que eu não dei ouvido. Não dei ouvido. Aí eu fui me envolver com os amigos, né? E aí de repente apareceu um rapaz que o nome dele se chama Germano. Lá no João 23, o nome dele é Germano. Germano. O nome dos outros 3, dos outros 4 que começaram a me convidar, se chama Riba e Assis. Na época lá. E eles começaram a me envolver. E aí eles disseram desse jeito assim, porque o inimigo quando ele veio, irmão, ele não vem te oferecer dificuldade, nem facilidade. Ele disse, rapaz, vem aqui dar uns pauzinhos aqui, tu vai ficar muito aéreo, muito legal e tudo. Ele dizia desta maneira, tu vai ficar um cara muito habilitado no que tu tá agora. Aí ele dizia, dá um pauzinho aqui. Eu, que pauzinho? Dá aqui uma pauzinha, irmão. Aí era fumar. Aí eles me deram a droga e eu comecei a fumar. Fumando droga. Aí a minha mãe começou a perceber, né, que eu estava participando disso aí. Chegou um dia de eu chegar em casa drogado. A minha mãe católica, mas ela já me orientava. Você não está em si. Aí de repentemente ela disse que eu estava transformado. Quando, de repente, meus amados, eu comecei a me ver sozinho no mato. Comecei a me ver sozinho no mato, mas só que eu dentro de casa isso aconteceu, a minha mãe testemunha, meus irmãos testemunham. Dentro de casa, aí eu comecei a urinar. Dentro de casa, drogado, na frente da minha mãe. Droga pesada, viu, meu irmão? Aí comecei a urinar, na frente da minha mãe, e ela dizia, menino, para com isso, tu tá pensando o quê? Aí eu não escutava, porque eu não escutava minha mãe falar, não escutava porque estava drogado, e cheguei ao ponto de urinar dentro de casa, na frente da minha mãe, drogado. O que é que a droga faz, meus amados irmãos? Jovem, você que está querendo se infantizar com essas coisas, você está vendo o que é que a droga faz? Não respeitar nem pai, nem mãe, entendeu? Que eu cheguei ao ponto de urinar na frente da minha mãe, drogado. O que é que a droga faz? Você não vá na conversa de falsos amigos, porque falsos amigos só levam para os cantos ruins muitas das vezes. Foi o que aconteceu comigo. Comecei a me drogar e tudo, ele me dava. Quando de repente, que eu estava quase viciado mesmo, aí eu disse, e aí, vou ficar de cara, te vira, mano, compra aí. Me mandaram eu comprar. Para você ver o que o inimigo faz. Ele te oferece de graça para depois te envolver. Aí mandaram eu comprar, me virar. Sabe o que foi que eu fiz? Cheguei ao ponto de vender as coisas que eu tinha. Vender coisas que eu tinha para manter meu vício. Mentir para minha mãe. Trabalhava na padaria, na época eu trabalhava de padeiro. Eu trabalhava de noite e virava o dia, drogado. Nem sentia sono. Para poder manter meu vício. Eu trabalhava, meus irmãos, vou dizer aqui o endereço das padarias para você saber que é verdade. Trabalhei na padaria Peri, aqui na Vila Peri. Padaria Peri. O dono dela se chamava Fernando. O dono da padaria, senhor Fernando.
Todo mundo conhece essa padaria lá em Fortaleza. Aí depois, quando eu fiquei sabendo de trabalho, aí fui trabalhar na padaria do Bruno, que fica na rua Júlio Braga. Preste bem atenção, depois você vai pesquisar se o meu testemunho é verdadeiro ou não. Aí eu comecei a trabalhar para me manter, dar meus vícios da droga. Minha mãe não sabia que eu estava fazendo isso. Não. Minha mãe não sabia. Aí quando de repente, meu amado, eu comecei a pegar droga pesada. Comecei a droga pesada, aí fui, sabe para onde, meu amado, pegar droga pesada? Fumar maconha e ripinol lá no Mucuripe, junto com meu primo chamado Germano também. Germano, lá no Mucuripe, ripinol e maconha junto. Você fica aqui, diz assim, você vai ficar um elefante. Vai ficar um elefante. Se levantar peso, meu amado, que você pensa que está levantando isopor. Mas quando passa, você está arrebentado, viu? Está arrebentado, sem fôlego e sem força para caminhar. O que a droga faz, enganosa, né? Então eu aconselho você, meu jovem, que procure evitar e vigiar. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Queria destruir a minha vida, mas Deus tinha um plano e tem um plano na minha vida, como tem na sua também. O que aconteceu? Eu fui lá, junto com meu primo, fumar, chamada aranha. Na antiga, na gira. Aranha é um comprimido que deixa você sem sono, você conversa só, entendeu? Anda por aí sozinho na noite e não tem sono. Mas quando é no outro dia, bate um desespero. Desespero de você não parar. Aí quando de repente começou a acontecer isso comigo, meus amados. Mas Deus, Ele tem seus planos. Quando de repente, meu amado, me empolguei e me envolvi nas drogas. Aí me chamaram para me fazer parte, ser cabeça. Olha só como é. Para me ser cabeça, roda de samba. Roda de samba. Aí eles começaram a me oferecer novamente, de graça. Droga, agora não era mais cachaça. Olha como já baixou o senhor. Era uísque. Uísque e cerveja. Viu? Aí comecei a me envolver com tudo isso, meus amados, quando de repentemente me senti empolgado. Aí eu comecei a me lembrar da situação que eu estava passando. Quando de repentemente, meu amado, eu fui participar dessa roda de samba, aí eles me convidavam para me poder ir, fazer parte de um grupo que vivia criando confusão, né? Criando confusão e enfrentar todo mundo. O que é que o diabo faz? A voz dizia assim, eu vou te implantar nesse grupo e tu vai ser cabeça. Preste bem atenção o que é que o diabo faz. Ele não coloca o que é que você colocar como cauda, não. Ele procura de toda maneira, às vezes, imitar Jesus, imitar Deus. Aí o que aconteceu, meu amado? Eu fui fazer parte desse grupo, aí nós tínhamos, naquela época, era a chamada por turma, que hoje em dia é chamado de, como tem um grupo faccionado, né? Naquele tempo era a turma do alto, a turma do baixo, a turma do bairro, a turma do tal, lá no Parque Dois Irmãos, ali para a banda do Castelão, tinha esse grupo, que era o grupo do Parque Dois Irmãos. Era só homens capacitados para encarar a outra turma. Aí viu a turma lá do bairro da Serrinha, que era a turma do Caveira. Chamava a turma do Caveira, era um camarada que era muito cruel. Então chegou o ponto de nós lutar um contra o outro nesses encontros, saía a gente machucado, né? Mas não sentia nada. Aí tinha esses grupos. Aí de repentemente voltei para meus pais, né? Aí eu fui, meu amado, cheguei ao ponto, a droga, me droguei num forró, me droguei tanto, eu pulei um muro de 4,20 m de altura com a bicicleta no ombro. Pulei um muro com 4,20 m com a bicicleta no ombro. Isso lá na rua Luiz Azevedo, onde eu morava. Eu estou dizendo o endereço. Na rua Luiz Azevedo, ali na Parangaba. Entendeu? É o que aconteceu, meu amado. Eu fiz esse drogado, pulei nessa casa e era de um conhecido. Quando de repentemente eu voltei, aí cadê que eu vi um muro alto, cadê como é que eu vou sair aqui agora? Aí tinha que chamar o homem, o dono da casa, para poder sair. Aí ele disse assim, rapaz, o que tu tá fazendo aqui? Não, rapaz, eu não sei como foi que eu vim parar aqui, ó. Não tô sabendo não. Que é isso, rapaz? Eu já falei com teu pai, que era meu pai, na época era meu pai chamado Zé Baixim,
e a minha mãe Maria José. Aí de repente, disse, Maria, o seu filho tá lá em casa, lá, tá querendo, tá querendo sair, tá lá. Disse, é mesmo? Aí ele pegou, me chamou minha mãe, abriu o portão, aí eu saí. E a bicicleta lá no corredor, nem o dono da casa sabia que eu tinha entrado com bicicleta. Tinha no corredor. Aí quando eu chego em casa, eu disse, mamãe, eu vou pegar minha bicicleta aí. Se ele chegou aqui, uma bicicleta aqui, não. Tem bicicleta sua aqui, não. Se ele chegou, você é de bicicleta. Olha olha o que a droga faz, meus amados. Viu? Você faz coisas, quando você entra em si, aí você não sabe o que fez, mas o inimigo é sujo. Ele veio para enganar. Eu não sabia onde tinha deixado minha bicicleta. Tinha nada como perdida. A minha bicicleta era uma bicicleta azul Caloi na época. Isso há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás. Então, meu amado, digo para você, jovem, que você que está querendo se ingressar por esse lado, corra para Jesus Cristo. Ele está de braços abertos, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui está, meu irmão, um pouco. Agora eu vou contar outro detalhe mais cruel. Eu estava numa situação tão grande de não querer respeitar as autoridades. O que aconteceu? Naquela época, se chamava o Camburão. Naquela época, Camburão. Aí eu fui para um forró chamado o Clube do Zé Basto, né? José de, do Zé Basto, o Clube do Zé Basto. Aí fui para lá brincar. Aí quando de repentemente eu comecei a brincar, gastei o meu dinheiro com os meus amigos, então eu me procurei os amigos. Que amigo, rapaz. Deixaram eu sozinho para pagar a conta. Deixaram eu sozinho para pagar a conta. E eu tava com pouco dinheiro, já tinha tomado 35 cervejas. Eu para me pagar a cerveja sozinho. Quando de repente, meu amado, o garçom disse, rapaz, e agora? Não, rapaz, o que eu tenho aqui, se vocês quiserem, só se quiser bater em mim. E para bater em mim vai ter que vir, não é só um não, tem que vir mais. Aí já é mesmo, é. Aí quando de repente chega, meus amados, o segurança e chama a polícia. Cheguei ao ponto de lutar com 4 policial. E eu, para não ser preso, sabe o que eu fiz? Eu pulei um muro de 3 metros, que é o muro do clube. Josivan Clube, pronto, na Zé Basto, o nome. Josivan Clube, você procure na internet que você vai ver o nome do clube. Antigamente era Josivan Clube. Então cheguei ao ponto de pular lá, o segurança não me segurou. Pulei o muro de 3,20 metros de altura. Pulei o muro e não paguei a conta. Aí o que aconteceu? Quando eu chegar em casa, veio um camarada me desaquetar. E eu peguei uma arma branca, né? E fui encarar os camaradas. Eles também estavam armados. Aí a voz disse assim, ó, como é que o diabo faz? A voz disse no meu ouvido, eu não vou te deixar. Solta a faca. Eu vou te dar força. Preste que é que o diabo faz. Eu vou te dar força. Eu não já te disse que sou teu pai? Vou te dar força. Pois eu venci os 3 caras com a faca. Cheguei ao ponto de tomar a faca de um e ele disse, ele vai me matar. Eu nem me lembro. Joguei a faca e fui embora. O que é que o diabo faz, meus amados? Você jovem, que está querendo se iludir nas drogas, o inimigo é sujo. Os falsos amigos assim te deixam em certas situações que você não consegue sair sozinho. Só Jesus Cristo que pode te dar o escape. Então foi o que aconteceu. Aí o bom agora, meu amado, o bom é agora. Atravessei essa situação, mas Deus tinha um plano na minha vida e como tem na sua também. Eu estava dormindo quando de repente o sonho voltou à tona. A nuvem e o sol brilhando. E a voz disse, acorda hoje, é teu dia, porque vou eu te acordar. Aí eu comecei a olhar assim e querer saber, acordar de que se eu estou acordado. Aí alguém bateu na minha porta e disse que era da Ilacride, lá, da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Betesda. Ei, a senhora chamou seu filho aí, se ele queria assistir um culto, aí foi ir lá assistir o culto lá. Assisti o culto, ouvi tudo. Não tomei decisão, mais uma vez. E Deus, a voz me falou, não tenho te dito eu
acorda, porque pode chegar o teu fim. Aí eu me acordei, né, abri meu entendimento, aí o irmão me chamou para me assistir um culto da Igreja Assembleia de Deus, Bela Vista. Nessa Igreja Assembleia de Bela Vista foi que foi bom, meu amado. Jesus Cristo me acordou. Jesus me acordou. Jesus me acordou, aí eu me lembrei da voz que te diz, eu vou te acordar. E naquele mesmo instante, meu amado, apareceu a nuvem e o sol brilhando. Eu sou o sol que brilha os teus caminhos, a voz falhou. Eu sou o sol que brilha os teus caminhos e eu vou te usar. Eu vou te usar porque eu sou teu Deus. Não te esqueci. Eu aceitei Jesus, meus amados, e meus pais católicos. Aceitei Jesus, a minha mãe, ela achou estranho. Quando eu comecei a cantar os hinos da harpa cristã e não queria comer, né? Aí minha mãe chegou ao ponto e disse assim, você está ficando louco, você não vai comer. Não, não, agora não, mãe. Comecei a ler a Bíblia e louvar os hinos da harpa cristã. Aí quando de repente eu vi o suado deles me chamando lá na porta da minha mãe. Você vê o batismo que eles fizeram comigo no esporte. Para mim não ficar muito empolgado. Me botaram o apelido de Diaço. De Diaço. Por quê? Porque eu jogando bola e um rapaz veio me chutar para me quebrar e ele quebrou a perna. Olha o que o diabo faz. Ele quebrou a perna na canela. Na canela dele quebrou a perna. Ele disse, rapaz, tu é o Diaço. Aí, naquele momento o diabo quis novamente querer me tomar. Aí eu já tinha tomado a decisão. Aí continuei indo para a igreja. Aí me mudei, meus amados. Lá ali para Parangaba, na Vila Betânia, Rua Alemanha, número 259. Pode ir lá que tem lá. Comecei lá, morando lá, me congregando na Assembleia de Deus da Bela Vista. E eu fui buscando a Deus, orando ao Senhor, né? E quando de repente o inimigo se aproveitou da minha fraqueza, eu decaí. Aí o que aconteceu, meus amados? O inimigo quis me envolver novamente nas drogas. Aí sofri um pouco, mas Deus, como não quer perder o seu, me deu novamente uma chance. Voltei para a casa do Senhor. Voltei para casa do Senhor porque comecei a ver na minha concepção e na minha visão, ver o filme do que eu passei. Aí voltei para a casa do Senhor. Aceitei Jesus, me reconciliei, aí batizei nas águas, e o Senhor disse para mim, a mesma voz, a nuvem e o sol sobre a nuvem, disse, eu sou a luz que clareio tua vida, que vou clarear teus caminhos, não volta para o sono, eu te acordei, agora caminha. Aí fui participar das vigílias. Aí Deus começou a me usar na palavra de Deus, né? Eu com um mês de crente, Deus começou a me dar o dom da palavra. E o meu dirigente, meu pastor já estava achando assim, vixe, e Deus começou a me usar na palavra. Aí quando de repente Deus começou a me usar. Aí eu estava no culto, a minha esposa junto comigo, não era crente. Aí Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu estava no culto quando de repente aquela nuvem se apoderou ao meu redor e começou a aparecer um bocado de irmão ao meu redor de branco. Aí começou a ouvir voz, eu sou contigo, recebe o meu conhecimento que eu te dou agora. Irmão, para a glória de Deus, tudo que eu orei, que está lá em Provérbio, está lá na palavra de Deus, que ele disse, tu não pediste vingança dos teus inimigos, nem pediste riqueza, mas o que tu me pediu, eu vou te dar, sabedoria. Deus me deu sabedoria. Cheguei ao ponto de, muitas das vezes, fazer reunião lá na Água Fria. Quando eu era da igreja, eu fui fazer palestra com um juiz
juiz. Aí o juiz disse, irmão, chega aqui. Aí eu cheguei, eu disse, não, ele disse, mas eu sou analfabeto, eu não tenho muito assim letra não. Mas você falou coisas que eu não sei. Eu estudei religião, você falou coisas que eu não sei. Ali no... Não sei. Eu digo, mas Deus é dono da sabedoria. Aí ele disse, eu vou fazer para se tu é mesmo analfabeto. Escreve aqui teu nome. Aí eu escrevi meu nome, Francisco Antônio da Silva. Disse, não, você não é analfabeto não, você escreveu seu nome, faz uma rúbrica. Eu digo, mas me diz o que é rúbrica. Faz uma rúbrica assim. Aí eu, assim, eu peguei, fiz a rúbrica, botei o nome, o F, fiz a rúbrica, né? Ele disse, rapaz, você fez aí, que nem eu sei fazer. Você não é analfabeto. Meus parabéns. Meus parabéns, viu? Você é o quê? Não sou crente, graças a Deus. Pois você tem diga pro seu pastor que você é uma pessoa culta, não é uma pessoa sábia, viu? Você não é analfabeto, não. Para a glória de Deus, meus amados irmãos, fui para me congregar na igreja e até mesmo cheguei ao ponto de levar a palavra de Deus e abrir igrejas. Olha como é que Deus faz. Deus falou, se cumpriu. Abrir igrejas, irmão, lá em Aracati. Vou dizer o endereço, você vai pesquisar. Lá no sítio Juá, lá em Aracati. Eu me congregando ali no Aracati e Deus me levou para me abrir um culto para 2 pessoas. 2 pessoas, lá no sítio Juá. Saí de lá, tinha 180 pessoas. Lá no sítio Juá, lá no Aracati. Você pode pesquisar onde é que fica. Sítio Juá. Aí de lá fui lá pro Córregos dos Preá. Sítio Preá. Lá no Aracati. Tudo isso que eu estou dizendo é verdade, meu amado, viu? Que não tem remendo não. Porque Deus não gosta de trabalhar com mentira. Deus gosta de trabalhar com a verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu fui uma pessoa que fui iludido pelo inimigo. Mas tem uma hora que Deus dá um basta. E o teu basta também pode ser agora, tu ouvir esse testemunho. Jesus Cristo te dá chance para que você possa se acordar, sair do sono da negligência, sono da desobediência. Você está dormindo, meu amado ouvinte. Então, Jesus Cristo fez comigo. Me tirou desse sono. E ele me colocou em locais chamados de príncipe. Muitas pessoas não sabem que Deus é dono da ciência, dono da sabedoria, dono do universo. E Ele usa quem Ele quer, Ele dá sabedoria, dá entendimento a quem Ele quer. E até mesmo emprego, que você acha difícil se empregar, Deus dá. Vou contar o testemunho que alguém desafiou Deus. E eu disse para ele assim, não de mim mesmo, porque eu sei que um Deus pode tudo. Porque eu li na Bíblia, a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. E a porta que Deus fecha, nenhum abre. Então, meu amado, eu para entrar, para trabalhar para o estado do Ceará, eu tinha que ter um curso, uma formatura. E alguém desafiou, disse, não, rapaz, tu não vai atrair não, porque tu não tem condição, não tem nem estudo para trabalhar. Eu digo, mas meu Deus é dono da sabedoria, dono dos estudos, é o professor por excelência. E eu vou provar para você que eu vou entrar aí, eu vou trabalhar aí. Trabalhei na CAGES. Trabalhei na CAGES. Você quer saber a verdade? Você vem aqui para poder saber na verdade onde é que fica o bairro do Pici, que é o canteiro de obra onde eu comecei a trabalhar, na CAGES. Trabalhei para a CAGES mais de 5 anos. Eu não sabia me comunicar. E Deus me deu sabedoria para me comunicar com as pessoas. Então o demônio faz de tudo para impedir você crescer, se levantar. Saber que você tem valor. O conhecimento vem de Deus. A sabedoria vem de Deus. Deus diz assim, pede-me o que queres, tudo te darei. Deus diz. Então, o que é impossível para os homens é possível a Deus. Então, meus amados, eu vivi envolvido com essas coisas. Eu nunca contei nem para a minha família essa situação, porque não tem lógica de contar para eles, que eles não iam entender. Meu pai, católico, minha mãe católica, e o bom começou a aparecer. Eu orando a Deus, buscando a Deus, meu irmão foi contratado para jogar bola. O nome dele é Raimundo Lopes da Silva. Ele foi contratado pelo Motoclube do Maranhão. Vocês podem olhar no sistema que tem, Motoclube do Maranhão. Ele foi contratado para jogar lá. Aí eu disse, Senhor Jesus,
faz uma obra na vida do meu irmão. Jesus salvou meu irmão. Meu irmão. Jesus salvou meu irmão, se chama Raimundo Lopes. Ele sofreu um acidente, hoje, para a glória de Deus, de jogador de futebol, hoje ele é pastor missionário. Pastor missionário. Se você procurar no YouTube, você vai ver Raimundo Lopes, chamado de Pastor Lopes. Vai encontrar ele. O nome, esse nome que eu estou dizendo é meu irmão. E foi através de Jesus Cristo, da minha pessoa, que ele aceitou Jesus Cristo e se firmou. E agora ele está fazendo a obra de Deus. Você está vendo? Sabedoria Deus dá a quem busca e quem se humilha. Porque está escrito, Deus dá graça aos humildes e abate o soberbo. Levanta o que está caído e põe de pé. Tira do monturo e faz dele sentar ao lado de príncipes. Deus me colocou. Sabe com quem eu fui participar de reunião lá? Finado missionário Davi Miranda. Fui convocado eu aqui, irmão Francisco Silva, que é a qual fiz parte dos programas A Voz da Libertação. Sem estudo, que eu tinha que ter curso. Mas Deus bota onde Ele quer. E graças a Deus eu estou hoje aqui, louvando a Deus. E esse testemunho estava programado, mas Deus prepara tudo como Ele quer. Na hora certa, no momento certo, Deus preparou este grupo. Para que pudesse eu testemunhar. Minha emoção porque o que eu passei, meus amados. Cheguei com, olha o que é que o missionário é pastor. Cheguei a comer farinha com sal para pregar o evangelho. Cheguei a comer farinha com sal para pregar o evangelho. Junto com a minha esposa. Até hoje, graças a Deus, até hoje. A primeira esposa é a mesma. Troquei de vida velha para a vida nova. Mas a minha esposa é a mesma, graças a Deus por isso. E o nome dela é Jusileide Souza da Silva. E estou aqui para a glória de Deus. Estou aqui, meus amados, falando para vocês o poder de Deus. Meus filhos não eram crentes. Os meus filhos não eram crentes. Mas o meu testemunho fala mais alto. E a palavra de Deus também. Aceitará Jesus, minha esposa, que não era crente. Através de Jesus Cristo. Ela não era crente, ela já é crente. Meus filhos também. Para a glória de Deus. Então, Deus faz um milagre. É só buscar ao Senhor. Ele tudo pode fazer. Então, meu amado, esse é o que eu tenho para dizer para vocês. Nada é impossível quando Deus quer agir. Outra coisa também, meus irmãos. Vamos procurar se aproximar de Deus. Os dias são de trevas, dias difíceis, trabalhosos. Mas grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Comecei morando debaixo dos plásticos. Debaixo dos plásticos. Debaixo do plástico. Para a glória de Deus, possuí 7 casas. 7 casas. Comecei a morar embaixo de uns plásticos com a minha esposa. Lá na rua Frei Alemão. Lá na rua Alemanha. Lá na Vila Betânia. Pode procurar. Antigo, eu vou dizer que é muito conhecido. Antigo restaurante. Que legal. Comecei lá morando embaixo dos plásticos. E Deus fez algo na minha vida. Levou para pregar a palavra de Deus. Lá em Conceição do Araguaia. Falei com o índio que eu não sabia o que era. Falar com o índio. Preguei para índio. Preguei para índio. Preguei para um pistoleiro que ele estava com 2 armas no cós, na praça, que ele tinha raiva de crente. Hoje ele é crente. Hoje ele é crente. Hoje, meu irmão, a situação é assim. Não tenho ouro nem prata. Digo como aqueles 2 homens disseram. Mas o que eu tenho te dou. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então isso aí que eu estou falando, meu amado, pode pesquisar que todos os endereços que eu estou dando para vocês é real e verdadeiro. Aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Mas estive lá no Pará, na Conceição do Araguaia. Lá
pregando a palavra de Deus. Preguei para índio. O índio não sabia falar a língua da gente, ele não sabia falar. Ele falou e disse, Pastor Francisco. Ele não sabia falar a língua. Ele falou, Pastor Francisco. Pastor Francisco. Pastor Francisco. Ficou falando, Pastor Francisco. Não sabia falar português. Isso lá na Conceição do Araguaia. De lá Deus me levou para São Paulo de novo. Que o que Deus falou se cumpriu. Me levou para São Paulo. Lá para o bairro São Mateus. Preguei a palavra de Deus lá. A palavra de Deus, um drogado, rejeitado, desprezado, mas quando Deus chama, Ele chama e leva para onde Ele quer. Eu fui pregar lá em Guarulhos, de lá do antigo aeroporto, lá de Guarulhos, lá em Guarulhos, chamado a favela das Malvinas, onde só tinha traficante pesado, traficante. O traficante com a rola de fumo desse tamanho, o traficante disse, rapaz, eu não gosto de crente não, mas eu estou gostando do Senhor. Eu não gosto de crente não, mas estou gostando do Senhor. Continue falando aí. Aí os comparsos dele diziam, e aí, parceiro, o que tá vendo aí? O que tá rolando aí? Ele disse, tá rolando aqui que o pastor aqui tem palavra. O pastor aqui tem palavra. Isso lá na favela das Malvinas, isso lá em Guarulhos. Para você ficar sabendo que é real, verdadeiro, que não é mentiroso, fica lá Jardim Leniz. O local lá. Jardim Leniz. Pode procurar no YouTube que tem. Jardim Leniz, lá em Guarulhos. De lá fui lá para a pé da serra. Tá bom da serra. De lá, para pregar a palavra de Deus. Como Deus faz. Viu? De lá Deus me levou lá para a Avenida Tietê, próximo ao estado do Corinthians, pregar na igreja Vida para Todos lá. Almas que se renderam lá, foi uma bênção. Muitas pessoas aceitaram Jesus. E o pastor viu tudo isso e me convidou para me voltar lá para Guarulhos, pregar para ele na igreja Assembleia de Deus do Belém, que é ligada a Belém. Isso lá em Guarulhos. Pastor Antônio Correias. Pastor Antônio Correias. Aí eu comecei a pregar Deus até hoje, meus irmãos. Estou aqui para louvar e engrandecer o nome de Jesus. A ajuda que eu peço a vocês não é dinheiro. Ame seus irmãos. Ame a palavra de Deus. Ame as almas. Procure de toda maneira, até mesmo suportar a fraqueza do fraco. Porque Deus, Ele está de braços abertos para nos abençoar. Eu não tinha uma casa. Comecei a morar embaixo dos plásticos. Hoje tenho uma casa. Possuem 3 ali no bairro Parque Santa Rosa. Quiseram tomar uma casa de mim. Mas Deus me deu condições de eu dar. Não dar totalmente, mas fazer menos do que pensava para a pessoa. E assim Deus fez na minha vida. O homem veio para me matar, com raiva da palavra de Deus. O homem veio para me matar, com um facão. Ele veio para me matar. Quando ele levantou o facão para atacar na minha cabeça, eu simplesmente baixei minha cabeça. Aí eu abri meus olhos, que eu olhei e disse, não tenho força, não tenho força, não tenho força. Ele caiu. Um facão na mão. Ele caiu. Isso eu digo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quando de repente o pessoal correram com medo. Isso é testemunho que eu estou falando verídico. Outro veio, meu amado irmão. É verídico que eu estou dizendo para vocês. Não é mentira, viu, meu amado? Outro veio que tinha estraçalhado um cachorro com uma goiva. Tinha estrelado um cachorro com uma goiva. Um estava doido, não respeitando nem o vento. Aí quando ele disse, irmão Francisco, o homem tá ali doido, ele matou um cachorro lá, estraçalhou o cachorro com a faca, e aí ele tá vindo correndo. Aí o pessoal entrava dentro de casa. Aí disse, irmão, corre. Eu digo, não, senhor. Não, senhor. Esse homem chegou perto de mim, na minha frente. O que eu tô falando isso é verídico. Isso lá na rua Alemanha, na Vila Betânia. Ele parou na minha frente e olhou para mim e disse, me ajude. Me ajude. Eu digo, lhe ajudo. Me dê essa goiva aí. O homem não queria dar nem para a mãe dele a goiva. Me dê essa goiva aí. Ele disse, pegue. Sabe o que aconteceu?
O homem caiu de joelho e chorou que nem uma criança, e me pediu para me levar ele para casa. Aí eu fui deixar ele em casa, onde ele não entregava o facão para ninguém. Eu fui deixar ele em casa. Ele tomava conta de um sítio lá na Vila Betânia, que agora é uma granja. Depois da granja se tornou um campo society. Você pode ir na Vila Betânia, próxima à antiga fábrica de estopa que pegou fogo, que todo mundo vai para lá, vai te falar a verdade. Em nome de Jesus Cristo, meu amado. Estou aqui com interesse, não de ganhar fama, nem de ganhar dinheiro, mas de ganhar almas para o reino. E dizer para você, meu amado ouvinte, que tudo para Deus é possível. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, porque Ele pode fazer tudo na tua vida, na sua família. É só crer no Senhor Jesus. Então isso é o que eu tenho para dizer para você. Não importa o que alguém diga o que você era, o importa é o que Deus sabe de você. O importa é o que Deus sabe de você. Não importa dos teus acusadores. O importa é o que Deus sabe de você. Quando Jesus disse para a mulher, mulher, cadê teus acusadores? Não tem ninguém, Senhor, só eu e tu. Vai e não peque mais. Jesus Cristo não quer saber do teu passado. Quer saber da tua força de tu seguir avante e confessar o nome dele. Isso é o que eu tenho para dizer para você. Aqui está. Não é mentira. Um ex-viciado em droga, que participou de drogas. Participei de droga. Cheguei a tomar droga, como eu já falei, lá no Mucuripe. Lá no farol. Subia lá pro farol do Mucuripe para me drogar com comprimido. Comprimido que chamava Repinol. Diazepam. Viu, meu amado? Que a qual era proibido vender. Só tinha direito de consciência como quem tivesse com a receita. E eu conseguia, porque o inimigo é sujo, facilita tudo. Mas Deus é bom e maravilhoso para te tirar do buraco, do inferno, da escuridão, te colocar na luz. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. E que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus Cristo eu vou fazer essa oração. Senhor nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus querido, te apresento, Pai, esse trabalho que a qual o Senhor da glória estou eu, ó Deus Santo, pretendendo, Senhor, meu Deus, fazer. Missão para todos, meu Deus. Não é para o pobre, não é para o rico, não é para o... Não, é para todos. Porque Deus veio para todos aqueles que se acham necessitados de se arrepender. Então eu quero agora, em nome de Jesus Cristo, te apresentar, meu Deus. Todo este povo que me escuta, meu Deus. Em todo lugar na face da terra. Todas as línguas, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar meus irmãos, Pai querido, amado, que está dando, meu Deus, essa oportunidade de estar transmitindo, meu Senhor da glória, através da Tua palavra, meu Deus, através do Teu amor, da Tua graça, e através do amor desses irmãos que estão aqui agora, Senhor, que me dê essa oportunidade, porque tudo é preparado por Ti, Pai. Estava programado para fazer essa entrevista, meu Pai amado, esse testemunho, que nem minha filha, nem minha família sabia, Senhor. Mas Tu estás sabendo, meu Deus querido amado, porque Tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Toma em Tuas mãos, meus irmãos, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus querido amado, Deus Santo, exaltar, Deus poderoso, meu Pai amado, eles, meu Pai amado, na Tua presença. E que eles possam, meu Deus, Pai amado, contabilizar, meu Pai amado, o que vai acontecer maravilhosamente. Porque eles vão ser procurados, meu Deus querido, procurados através desse testemunho. Em nome de Jesus que eu te apresento, meus irmãos, Pai, e abençoa. E em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Eu sou pastor Francisco Silva, conhecido em vários ministérios, que é a qual passei pregando a palavra de Deus. Não tenho um desejo de ser famoso, tenho um desejo de morar no céu. Que Deus abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.